o teatro que o José Alcides escreveu na década de 70, mais especificamente em 1973, uma obra Equinócio. Daqui a pouco a gente vai analisar, certo, um pouco sobre esse título. Esse título Equinócio, ele já diz muito do tema dualista que constitui toda a obra alcidiana, inclusive a sua peça teatral Equinócio, certo? Então, o título dessa minha fala é justamente a dramaturgia alcidiana, sob a égide da teoria da carnavalização bakhtiniana. E eu abro essas discussões aqui com vocês, trazendo um recorte de um prefácio de uma das maiores críticas da literatura alcidiana, que ela também era teatróloga, que era a Herotilde Honório. No Carnaval, elas vão se aproximar. Além disso, vão se aproximar também a questão do amor e do ódio, né? Do sábio e do tolo. Então vejam aí que a cultura carnavalesca da Idade Média e do Renascimento, elas são marcadas por imagens ambivalentes. Só que assim, essas imagens, elas não se anulam, elas não se fundem, mas elas se completam. Elas vão renovar, né? Por exemplo, figuras que perpassam poder. Na cultura do carnaval, esses símbolos contra poder, eles vão relativizar, né, esses símbolos, certo? E por fim nós temos a profanação carnavalesca, que é justamente quando os indivíduos, os sujeitos que participam desse carnaval, eles profanam os ritos sagrados, profanam a própria linguagem, certo? E Bakhtin vai perceber que, a partir do século XVII, esse carnaval, né, ele vai deixar de monopolizar, certo? Essa fonte de carnavalização. E quem vai ganhar agora espaço, né, com essa cultura do carnaval é justamente a literatura. Então, o que seria essa carnavalização da literatura? É a transposição da linguagem concreto, simbólico e sensorial do carnaval, do contexto do medievo e da Renascença, para o texto literário, né? E ele vai perceber isso justamente com a sátira menipéia e os diálogos socráticos. E quem vai ser o principal porta-voz, Alberto, dessa literatura carnavalizada? É justamente o francês, né? O François Rabelais, certo? Eu que seja a mais conhecida de vocês também. Mas aqui no doutorado, eu queria estudar uma obra que não fosse muito conhecida, que não fosse muito estudada. Então comecei a pesquisar e identifiquei o Criador de Demônios. Essa obra só teve essa edição, Criador de Demônios. Embora aqui no livro seja descrito como um romance, hoje ele não é caracterizado como um romance, mas sim uma novela. Então, no meu projeto de doutorado, eu não vou estudar a vida de José Alcides, não vou estudar o erotismo. José Alcides foi um múltiplo, escreveu teatro, poesia, romance, crônica, foi um crítico. E nesse momento aqui do doutorado, eu vou estudar a trilogia da maldição, que é composta por 3 obras dele. O Dragão, Os Verdes Arbustos da Colina e João Pinto de Maria, a biografia de um Morro. E eu acrescentei também essa novela, O Criador de Demônios. Pelo título, antes de conhecer a obra, eu acreditava que seria alguma obra, alguma narrativa que fosse falar sobre algum cientista que tivesse algum tipo de laboratório, que criava algum ser, né, algum ser maligno. Mas não. Essa obra é uma obra completamente diferente de todas as outras.
o cenário onde acontece a história não se passa na região do Angico, Santana do Acaraú, e nem tem personagens que são comuns aos outros. Como vocês podem ver aqui na capa do dragão, esse homem que está com o dedo em riste, vocês identificam como sendo o que ele? Ele faz o que? Esse homem que está com o dedo aqui levantado assim, quem é ele? Ele é um padre, né? Então o padre vai ser um personagem recorrente nas obras dele. Aqui tem um dragão ou abutres, também vão estar presentes na obra de José Alcides Pinto. No Criador de Demônios, a história não vai se passar numa localidade, não vai se passar em Santana do Acaraú, ela vai se passar em um hospício, tá certo? Então, uma primeira referência ao local onde se passa essa história. Pode seguir. O Léo disse para me ter cuidado, né, quando fosse estudar, porque tinha uns demônios. Para vocês, eles já apareceram? Várias vezes. Cara, eu confesso assim que toda vez quando eu ia ler os Verdes Abutres na Colina, para a minha dissertação de mestrado, gente, sério, eu pedia proteção a Deus, porque parecia que o estava assim perto de mim direto. Você sai com aquela sensação estranha. Eu já tive alguns sonhos bem demoníacos, depois que eu li alguns. Pois é, então você conseguiu me assustar, porque até o momento eu não tinha tido ainda, não tive nenhuma experiência. Mas eu não passei no doutorado da primeira vez, nem na graduação, nem no mestrado, precisei passar por várias seleções. Então, na seleção anterior do doutorado, foi a primeira vez que eu elaborei um projeto sobre os Alcides, deixei para o último dia, escaneei todo o material e enviei. Assim que eu enviei, era mais ou menos 11 horas da noite, eu percebi que o arquivo não estava salvo, não tinha nada. E aí eu fui conversar, me encontrei com o elaborador do Cravo Rosto do Diabo, Pedro Salgueiro, né? E ele também disse que já teve várias experiências, coisas horrorosas aconteceram com ele, né? Eu disse, olha, pois acredita que eu nem passei na primeira seleção de você enviar os documentos, eu só fui reprovada. Será que é um sinal? Será que eu continuo ou não? Mas continuei e aqui estou. Está perguntando a nossa amiga ali, né? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou a professora Nádia Gugel, do IFCE de Almerim, ensino curso de letras, disciplina de literatura cearense, adorando aqui essa mesa. Já coloquei no grupo do PG Letras as fotografias de vocês arrasando. Eu tive a honra de ter conhecido o Zé Alcides Pinto. Em 2000, por exemplo, eu era professora do Tiradentes, ele morava pertinho na vila da Cristão Gonçalves, vocês mostraram aí o cartãozinho dele, e é verdade, o Zé Alcides Pinto era muito acessível. Eu ia sempre toda semana, ele dava muito livro para mim, livro para os alunos, uma pessoa gentilíssima. A Jamaica, que você mostrou das fotos das filhas, da Neda, a Jamaica eu tive contato até pouco tempo, acho que ela saiu do Brasil, não sei mais da Jamaica, né? E ela tão acessível, tão doce, igual o pai. Eu conheci mais a versão do Alcides, eu sou muito amiga do Dimas Macedo, amiga, mas eu tive uma versão do Zé Alcides Pinto muito mais afável, né? Sim, ele queria os estudantes lá, ele queria sempre que as pessoas saíssem de lá cheias de livros e sim que publicássemos, né? Aí eu tive a honra de, então assim, eu vim aqui para rememorar, revigorar essa minha temporada de ter sido vizinha, porque eu trabalhava ao lado, né? E aquilo que vocês nos provocaram a pensar, como é que alguém que publicava em tantas editoras acabou se confinando em uma vila aqui pertinho da frente a pé, onde ele morava, na Cristão Gonçalves. Ele realmente gostou disso, ele gostava dessa